18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas e 2 minutos em Manaus. Muito obrigada pela sua companhia. Começando agora o programa 18 horas até às 7 da noite com você, comigo, Karime Leão e com Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Olá, Karime, muito boa noite para você. Boa noite a todos que acompanham a nossa programação aqui na Rádio Mix Manaus. E para você participar com a gente é muito fácil. Manda aquela mensagem de texto, uma foto, um vídeo para o nosso WhatsApp, que é o 994887592. E vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto. E você também pode acompanhar o programa pelo aplicativo da Mix. É só pesquisar Rádio Mix FM na Apple Store ou Play Store, disponível para o sistema iOS e Android. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais. No @18 horas News. 18 horas. Trânsito. A gente já começa conversando com o repórter André Meirelles ao vivo, que fala pra gente a respeito do trânsito de Manaus. Mais um dia de trânsito tumultuado, não é, André? Por causa de uma obra, não é isso? Boa noite. Exatamente isso. Um dos motivos, boa noite primeiramente para todos, um dos motivos desse transtorno no trânsito aqui na capital amazonense é de uma empresa privada aqui, a Ingeco, que nesse momento faz uma obra ocupando 2 faixas da Avenida Humberto Calderara. A gente está falando bem depois do cruzamento da Avenida André Araújo com a Rua Salvador. Aí tem essa obra que está sinalizada, mas ela só está sinalizada depois desse cruzamento. Antes, para quem segue na Avenida Humberto Calderaro, tem quatro faixas, né? Que tem nesse momento na Humberto Calderaro. Aí quando eles passam pelo cruzamento, fica aquele transtorno aqui no local, porque apenas 2 faixas logo após esse cruzamento estão liberadas por conta dessa obra. E aí o que chama a atenção é que os motoristas, eu estava conversando agora há pouco com alguns motoristas, o que chama a atenção aqui no local é que está com a sinalização somente depois do cruzamento, fazendo com que quando os condutores acabam então chegando depois desse cruzamento, o trânsito fica complicado, congestionado, porque os motoristas que estão em 4 faixas acabam tendo que acessar apenas as 2 faixas que estão disponíveis aqui pelo local. E aí eu conversando agora com uma agente de trânsito que está aqui no local do IMMU para fazer ali a orientação para os condutores, ela me informou que por conta também dessa obra, acaba que o trânsito congestiona em toda a Humberto Calderaro e isso acaba refletindo também na Avenida Boulevard, no sentido centro-bairro, e também na Avenida André Araújo, nesse sentido de quem vem aqui pela Avenida André Araújo no sentido bairro-centro, e também outras ruas adjacentes acabam fazendo que esse trânsito fique, né, um transtorno aqui na capital amazonense. A gente também fala que o trânsito acabou ficando meio complicado na Avenida das Torres, no sentido bairro-centro, por conta de um grave acidente que resultou na morte de uma mulher de 53 anos. Essa vítima ela estava na garupa de uma motocicleta de aplicativo que trafegava ali irregularmente pela contramão. Quem trouxe esses detalhes sobre essa situação de que esse condutor da moto que dirigia, né, motorista de aplicativo com essa passageira, é a própria população. Testemunhas disseram que presenciaram a cena. O condutor da moto, uma modelo Moto, trafegava na contramão pela Avenida Barão do Rio Negro ao tentar acessar a Avenida das Torres. Então, quando ele entrou na via principal, a moto foi atingida por um outro carro de passeio. Então, o motorista do carro afirmou que não teve tempo de reagir devido, segundo ele, ao ponto cego e ao fato de a motocicleta está no sentido contrário ao fluxo permitido. Com o impacto aí, a vítima foi lançada a cerca de 20 metros de distância e morreu ali na hora. Foi atendida pelo SAMU e também o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana foi acionado para o local. Tem uma equipe lá para orientar a situação dos condutores que passam ali pelo local. É quase difícil a gente falar, né, Karime, Kennedson, para as pessoas pegarem uma rota de fuga, porque até as rotas de fuga hoje estão com acesso complicado aí do trânsito da capital amazonense. A gente continua por aqui e a gente traz mais informações daqui a pouco. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. PMs acusados de participar de chacina retornam à corporação. Plataforma Não Perturbe fechou
fechou o ano de 2025 com mais de 14 milhões de telefones cadastrados. Estamos na campanha Janeiro Seco. A proposta é passar 31 dias sem ingerir bebida alcoólica. Ex-deputado federal Marcelo Ramos afirma a possibilidade de ser vice de Omar Aziz para o governo do estado do Amazonas. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques do dia a partir de agora para você que sintoniza 100,7 no programa 18 horas até às 7 da noite. De hoje, sexta-feira, dia 16 de janeiro de 2026. Você está ouvindo 18 horas. Eu convido você a imaginar uma seguinte situação: você ser um agente de segurança, ser denunciado e afastado, acusado de chacina, pela tortura e morte de 4 pessoas e mesmo assim ser autorizado pela justiça a voltar para o trabalho. Pois bem, foi exatamente isso que aconteceu hoje aqui em Manaus. O comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas, Marcos Klinger Paiva, revogou o afastamento de 10 policiais militares da ROCAM, denunciados pela chacina do ramal Água Branca, na zona norte de Manaus, em dezembro de 2022. Kennedson. Pois é, por incrível que pareça, esses agentes eles vão voltar ao trabalho na corporação. A única condição imposta para eles foram de que eles não poderão atuar em atividades operacionais nem usar armas de fogo em serviço. O fato é que ao todo 10 policiais militares eles foram afastados em novembro de 2023 por decisão judicial e desde então ficaram impedidos de exercer a função pública e consequentemente de receber a remuneração do cargo. Os salários variam entre 5 mil até 19 mil reais. Bom, e na lista os que vão voltar, né, na corporação estão os segundos sargentos Charlie Mota Fernandes e Jonan Costa de Sena, o terceiro sargento Raimundo Nonato do Nascimento Torquato, os cabos Diego Bentes Brusque, Stanley Ferreira Cavalcante, Anderson Pereira de Souza, Maicon Honrara Feitosa Monteiro, além dos soldados Jonathan Saraiton de Oliveira Costa, Everton Lucas Souza de Oliveira e Marcos Milha Jordão dos Santos. Sobre essa questão, eu conversei com o especialista em segurança pública, o coronel Amadeu Soares, que ele explicou a respeito dessa decisão. Vamos ouvir. Boa noite, Karime Leão e ouvinte da Rádio Mix. Karime, infelizmente, esse processo ainda acontece, porque entre os fatos, o julgamento, a condenação e depois a efetivação do processo administrativo para a perda dos cargos e funções, enquanto isso não ocorre, esses policiais eles se valem do direito para permanecer exercendo a função, mesmo que sem porte de arma, até que a justiça dê uma definição sobre a situação jurídica deles em relação a esse processo aí dessa chacina. Então, isso daí é lamentável que ainda esteja ocorrendo. 18 horas. E com essa decisão fica para a família, Kariminha, a família das vítimas, com certeza, para a sociedade, a sensação de impunidade, porque a gente está falando de pessoas que deveriam ser exemplos, né? Os policiais militares acusados das mortes de Diego Máximo Gamec, de 33 anos, a Lilian Daiane Máximo Gamec, de 31 anos, o Alexandre do Nascimento Melo, de 29 anos, e a Valéria Pacheco da Silva, de 22 anos. Eles foram encontrados mortos dentro do próprio carro. Os agentes eles são acusados de terem torturado e também assassinado essas vítimas. Os policiais, eles se tornaram suspeitos depois da repercussão de vídeos gravados por moradores, inclusive imagens de câmera de segurança mostravam o momento em que os policiais militares fizeram a abordagem no veículo das vítimas lá na rua Portland, no bairro Nova Cidade, e horas antes desse assassinato. Além disso, também tinha imagem de câmera de segurança, Karime. Exato, além disso, né? Tinha imagens do sistema de câmera da própria Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, que registraram 2 viaturas da ROCAM escoltando o carro das vítimas lá na Avenida das Torres, em direção à Zona Norte. Uma terceira viatura também aparece nos vídeos meia hora depois, trafegando na mesma direção.
As vítimas foram encontradas mortas na manhã do dia 21 de dezembro de 2022, dentro do veículo do Onix, no ramal Água Branca, na rodovia AM-010. Na ocasião do afastamento, o juiz Lucas Couto Bezerra, da 2ª Vara do Tribunal de Júri, decidiu levar 16 policiais presos a júri popular. 2 foram impronunciados por falta de provas. O Lucas Bezerra, ele também revogou, e naquele momento a prisão preventiva dos agentes impôs ali medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica. Pois é, infelizmente a gente chega a janeiro de 2022 com essa medida. O fato revela que existem brechas na justiça para isso. E agora esses militares, esses 10 suspeitos de participarem dessa chacina, de torturar e assassinar 4 jovens, vão ficar na diretoria de ensino. Exatamente o órgão dentro da Polícia Militar responsável pela gestão e organização da educação, incluindo os colégios militares. Eu só gostaria de fazer um adendo aqui, sabendo que esse caso, esses policiais não fazem parte do perfil de toda a equipe, de toda a corporação, de todos os agentes de segurança pública que trabalham no estado do Amazonas, que a gente sabe que são homens e mulheres honrados, que saem de casa todos os dias com honra, com o dever com a honra e do dever de saber trabalhar a sua função, de honrar a farda. A maioria sai nas ruas, trabalham a segurança pública com honra e honestidade. Sabemos que esses policiais, esses 10 casos afastados, acusados dessa chacina, desse assassinato absurdo, não fazem parte do todo da corporação. E vai aqui a nossa homenagem, todo o nosso respeito com toda a corporação da segurança pública do estado do Amazonas. Agora em Manaus, 6h14, complementa. A matéria completa, para você que está ouvindo esse caso e queira saber mais detalhes acerca do que aconteceu durante aquele período, você acessa lá 18horas.com.br, que tem todas as informações. Você está ouvindo 18 horas. O governo federal informou que fluxo de imigrantes e refugiados na fronteira entre Brasil e Venezuela, em Roraima, diminuiu nesses primeiros 13 dias de 2026. Em comparação ao mesmo período de anos anteriores, essa queda foi superior a 50%. Exato, e os números são do monitoramento da Operação Acolhida, gerida pelo governo federal com apoio de agências internacionais e entidades da sociedade civil. Segundo os dados, esse ano já foram registradas 1.014 entradas de venezuelanos por Pacaraima, que é a cidade de fronteira lá em Roraima. Enquanto que em 2025, esse número foi de 2.121 pessoas cruzando a fronteira pela cidade. Em 2024, o número ficou em 2.161. 18 horas. Você já ouviu falar, Karime, de campanha Janeiro Seco? Essa é novidade para mim. Pois é, eu também nunca tinha ouvido falar, gente. Essa é uma proposta para passar os primeiros 31 dias desse mês de janeiro sem consumir bebidas alcoólicas. Ele como forma de tentar desintoxicar o corpo após esses exageros das festas de fim de ano. É uma boa proposta, né? Porque todo fim do ano tem sempre exagero, seja de álcool, seja de comida, enfim, o corpo acho que padece um pouco todo fim de ano, né? Essa iniciativa também busca incentivar a construção de hábitos mais saudáveis e mudanças que possam ir além do mês de janeiro. Para explicar pra gente mais a respeito dessa campanha, a gente conversa ao vivo agora com a repórter Vanessa Lima. Vanessa, boa noite então. Quais são os principais ganhos, né, para quem adere a esse janeiro seco? São 31 dias, ok, já estamos no dia 16, mas a gente pode seguir essa campanha até o dia, né, até fevereiro, né, para fazer aí 31 dias, não é isso? Isso mesmo, Karime. Boa noite a você, ao Kennedy, aos nossos ouvintes. Então, a proposta do Janeiro Seco, que convida as pessoas a passarem um mês inteirinho sem beber álcool, já virou tendência global e não é à toa. Isso porque um estudo recente publicado na revista Alcohol and Alcoholism, em inglês,
inglês mesmo. Analisou mais de 150 mil participantes e confirmou: essa pausa faz uma diferença enorme na nossa saúde. Os pesquisadores do Centro de Estudos sobre Álcool e Dependência descobriram que quem topa esse desafio experimenta uma série de benefícios bem rápidos. O sono melhora, o humor fica mais estável, a energia aumenta e até a pressão arterial e a função do fígado mostram sinais positivos. Quem reforça esses benefícios é o nutricionista Bruno Campelo. Vamos ouvi-lo. Logo na primeira semana, o fígado começa a se recuperar e o inchaço diminui. Na segunda semana, o sistema imunológico fica mais forte. E no final do mês, menos ansiedade, melhor digestão e um controle do peso muito mais fácil. 18 horas. Olha só, e tem mais, hein? Segundo os principais autores do estudo, participar do Janeiro Seco não é sobre ficar 30 dias sem beber. É sobre repensar a nossa relação com o álcool. Muita gente que entra na campanha acaba reduzindo o consumo ao longo do ano de forma bem natural e saudável. E essa onda de mudança não está acontecendo só entre os participantes do desafio, hein? No Brasil, por exemplo, o consumo de álcool vem caindo de forma bem drástica. Uma pesquisa recente mostrou que 64% dos brasileiros afirmam que não bebem, um salto enorme em relação a 2023. E quem está puxando essa transformação é justamente a galera jovem, hein? O número de pessoas entre 18 e 24 anos que não bebem saltou de 46 para 64 em apenas 2 anos. Na faixa de 25 a 34 anos, o crescimento também foi expressivo. E as redes sociais também têm um papel enorme nisso, com os influenciadores, né, mostrando os benefícios de beber menos e ajudando as pessoas a pensar em novas alternativas para se divertir. Então, o Janeiro Seco não é só uma campanha, a gente pode estendê-lo por outros meses. É um convite, na verdade, para a gente olhar para si, para o nosso corpo, né, para os nossos hábitos com mais carinho. E, pelo visto, mais gente está disposta a topar essa conversa, hein? Maravilha, É uma Vanessa. tendência atual, né? Muitos jovens, eles preferem agora manter o corpo bem fisicamente. É o shape. Aí tem aquele subir na montanha. Pronto. Então a galera quer acompanhar a natureza. 64% de brasileiros que não bebem é um número bem expressivo. É um número Bem bastante expressivo. Mas você também. percebe que é uma tendência desses mais jovens, né? Como você mencionou. Exatamente. É o foco pela saúde, pelo shape, pela atividade física, né? Tem um outro foco. Vamos começar um 2016 mais saudável. Essa é a proposta. 2026 mais saudável para todo mundo. Boa. Muito obrigada, Vanessa Lima. Você está ouvindo 18 horas. Karime, já ficou naquele dia que toda hora fica aquela ligação aperreando toda hora? A situação é tão complicada aqui no meu celular que ele vive no silencioso, porque são só ligações indesejadas. E às vezes não fala nada, né? Fica aquele vácuo, você fala oi, ninguém responde nada. E eu já fico em pânico, já acho que é golpe, que é alguém pegando meus dados, aí eu já não atendo e tá sempre no silencioso. Pois é, muita gente passa por esse problema, por essa situação de ligações indesejadas, e a plataforma Não Perturbe, ela fechou o ano de 2025 com mais de 14 milhões de telefones cadastrados para poder bloquear chamadas de telemarketing e também crédito consignado em todo o país. É o que eu preciso fazer, eu preciso entrar aí nessa plataforma que é o Não Me Perturbe, tudo junto, tá? .com.br, cadastrar o número do meu celular para que essas ligações indesejadas sejam pelo menos menores. Quem explica mais detalhes a respeito disso pra gente é o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Boa noite. A plataforma Não Me Perturbe fechou 2025 com 14 milhões e 200 mil números cadastrados para bloquear chamadas de telemarketing de operadoras e ofertas de crédito consignado. Só no ano passado, o sistema ganhou 1 milhão e 600 mil novos cadastros, uma média de quase 5 mil por dia, segundo a Conexis Brasil Digital. A Anatel determinou que todas as operadoras, inclusive as de pequeno porte, são obrigadas a respeitar a lista, como explica o gerente do órgão, Joali Barros. A plataforma, ela está nesse mesmo sentido aí de garantir, de assegurar o cumprimento da regulamentação, o direito de privacidade dos usuários
e é mais uma ferramenta no combate a essas chamadas abusivas. É importante só ressaltar que o uso da plataforma, ele bloqueia as chamadas daquelas prestadoras de serviços de telecomunicações cadastradas, as chamadas se limitam às ofertas. A plataforma existe desde 2019 e faz parte do sistema de autorregulação das operadoras. O cadastro é gratuito. Pode ser feito pelo site nãomeperturbe.com.br, pelo aplicativo ou no Procon. E o bloqueio passa a valer até 30 dias para todas as operadoras, como explica Joali Barros, gerente da Anatel. Não vai só aparecer aquela lista que aparece hoje das principais prestadoras, mas de todas as outras prestadoras. Ele vai ter a opção de bloquear essas chamadas de oferta de pacote comercial para todas as prestadoras de serviços de telecomunicações. Agora já sabe, no nãomeperturbe.com.br você consegue se livrar dessas ligações indesejadas. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Política. Agora em Manaus, 6 horas e 22 minutos. Vamos para o quadro de política com Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Nathalie, boa noite, Nathalie. Então, vamos lá. A direita aqui do estado do Amazonas já ocupa as ruas aqui de Manaus com outdoors em apoio a Flávio Bolsonaro. Eu já vi alguns apontado como pré-candidato à presidência, né, desse ano. Esse movimento já sinaliza aí que a disputa, claro, já começou aqui no estado, não é isso? Muito boa noite para você, Karime, Kennedson, e para todos os ouvintes que nos acompanham nessa noite de sexta-feira aqui no programa 18 horas. Karime, não é de hoje que muita gente vem compartilhando nas redes sociais essas imagens, né? Mostrando ali os outdoors, mas dessa vez não é com a imagem somente do ex-presidente Bolsonaro, e sim do Flávio ali do lado do pai. Mas muita gente, inclusive, foi lá no @18horasnews, no nosso Instagram, e perguntou bem assim, já pode fazer campanha, né, Kennedson? Teve muita gente. Teve muitos comentários. Fazendo esse tipo de comentário, mas essa iniciativa faz parte aí do grupo, né, de um grupo da direita aqui no Amazonas. Eles, inclusive, já tinham manifestado apoio na época do presidente Jair Bolsonaro, quando começaram, né, todos aqueles movimentos, né, sobre a prisão, eles declararam apoio a Bolsonaro, e aí agora essas peças publicitárias estão espalhadas aí por toda a cidade. E o que chama a atenção, Karime, são as mensagens escritas, né, nesses outdoors, que mostram ali realmente Deus, pátria, família e liberdade, que são os princípios defendidos, a gente pode dizer assim, pelo grupo Movimento Direita Amazonas. Inclusive, eu até entrei em contato com eles para tentar entender, né, se eles não temem algum tipo de multa por estar fazendo esse apoio, porque de uma certa forma eles estão declarando a campanha já do pré-candidato Flávio. Pode configurar uma campanha antecipada, né? Exatamente, do Flávio Bolsonaro. E aí eles mandaram uma notinha pra gente, Karime, dizendo o seguinte: a direita tem nome e um candidato. Flávio Bolsonaro representa a continuidade de um projeto que defende os valores do povo brasileiro, com firmeza, responsabilidade e compromisso com a liberdade, destacou ali a coordenação. E segundo eles, segundo os organizadores, essa instalação desses outdoors, dessas peças publicitárias, é apenas a primeira de uma série prevista aí para os próximos meses. Ou seja, tá só começando, vem muita coisa da direita por aí. Vamos aguardar, né? Vamos lá, Kennedson. O prazo parece que já está se apertando. Até agora, o governador Wilson Lima não decidiu se renuncia o cargo de governador para disputar ao Senado, que é o que tudo indica que ele vai disputar o Senado agora esse ano de 2026. Então, a gente pode identificar ou traduzir isso como uma indefinição, ou até abril muita água vai rolar por baixo dessa ponte? Conta pra gente. Então, Karime, quem quer ser candidato a alguma coisa esse ano 2026, com certeza já estava falando disso há muito tempo, né? No caso de Wilson Lima, não. Ele reage de uma forma completamente diferente nesse cenário, onde todos já se declaram pré-candidatos. Ele preferiu se manter em silêncio ao longo desses últimos meses. Esse silêncio permanece e está sendo um silêncio perturbador, principalmente para aqueles apoiadores, aqueles adversários que já tinham ali almejado que com
com a saída dele, outros iriam assumir o poder, como é o caso do vice Tadeu de Souza. O vice ali tá agoniado para saber o que vai acontecer, se ele vai sair, se não vai. Até agora. Porque ele já tinha iniciado algumas movimentações, sim, né? Que mas você ele já estava se articulando. Mas você percebe a mudança, né? Sem Tudo isso são dúvida. mudanças do que está acontecendo. Primeiro momento, críticas, depois houve uma reconciliação. Reunião. A gente lembra que ele fez reunião com o prefeito Davi Almeida, né? Ele teve essa reunião. Ele recebeu com pompa e circunstância como se fosse o futuro governador, não é? Exatamente. A gente teve depois também aquela reunião do Wilson Lima com vários vereadores da base aliada do prefeito Davi Almeida. Depois disso, a postura de Tadeu de Souza mudou com esse cenário, não passou a ter novamente aquele destaque que estava tendo. Você pode até ver que nas redes sociais, né? Desapareceu. Verdade. E aí o que acontece? Ninguém aposta tudo que o Wilson Lima vai sair e tampouco ninguém crava que ele vai ficar na cadeira até o final do mandato. Só que existe o tempo, ele é cruel, né? Faltam menos de 80 dias para que seja o prazo final para que ele deixe a cadeira para ir ao Senado. Nesse momento ele não declarou nada, ou seja, todo mundo está nessa indecisão de saber se de fato ele vai vir ou não. E as últimas pesquisas, né, Kennedy? Sim, a gente contribuem muito para esse resultado. A gente tem pelo segundo ano seguido pesquisa indicando ele como o pior governador do Brasil. Além disso, a gente nas últimas pesquisas também tem dados interessantes. Ele não se destaca entre os favoritos nessa campanha para o Senado. Só apenas em um cenário ele consegue aparecer, mais uma margem muito pequena de diferença com o terceiro lugar, que é Maria do Carmo, que é o cenário 3, onde nós teríamos Eduardo Braga na primeira posição, Wilson Lima na segunda posição com 17% e Maria do Carmo na terceira posição com 16%. Se for levar em consideração ali a margem de erros e acertos, a gente tem 2 pontos para mais, 2 pontos para menos, ou seja, não tem uma diferença absurda da Maria do Carmo nesse cenário hipotético, não tem nada definido ainda que a Maria do Carmo vai mudar de lado, escolher outra vaga, mas o fato é que essa pesquisa declara que o Wilson não tem uma força, não consegue arrastar força do eleitorado para o voto. E aí a gente tem a gente até foi às ruas de Manaus, a gente tem inclusive nosso 18 horas news lá no Instagram, essa pesquisa no centro de Manaus, onde a maioria das pessoas tem uma rejeição contra o governo de Wilson Lima. E agora, com esse silêncio todo e a falta de posição, Karime e Nathalie, a grande questão que muita gente já está especulando não é se o Wilson ele quer ou não vir para o Senado. A questão é se ele tem força política para conseguir conquistar essa vaga, porque saindo da vaga ele vai perder o foro privilegiado, vai perder todas as outras circunstâncias e aí fica aquela indecisão, se sai, se não sai, se correr o bicho pega, se ficar... O bicho pega também. Eu acho que ele está alinhavando aí, alinhando e fechando muitas parcerias nesses bastidores políticos. Vamos ver cenas dos próximos capítulos. Nathalie, vamos lá. Mesmo se assumir a pré-candidatura ou criar qualquer alarde, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, ele tem se movimentado no interior do Amazonas. Parece que aí para ampliar aí seu nome político, a gente pode entender isso também como um movimento de ganhar aí um eleitorado para um futuro governo do estado? Então, Karime, né? A gente está em ano de eleição e qualquer movimentação, ainda que ela seja muito tímida, já sinaliza pra gente, sou pré-candidato, tô aqui, né? Sou prefeito de Manaus. E aí, Karime, o que aconteceu? Nos últimos dias, o prefeito Davi Almeida tem intensificado as suas articulações fora da capital, de forma ainda muito discreta. Ele vem reunindo ali com lideranças políticas de vários municípios do interior aqui do Amazonas e nesta quinta-feira foi publicada uma imagem nas redes sociais do Fiesca Ferreira, ele que é secretário de Finanças do município de Itamaraty, pessoa ligada a João Campelo, aliado do senador Eduardo Braga. Ele postou essa foto, Karine, e em poucos minutos essa foto deu o que falar, e aí quando ele percebeu que aquela foto já meio que tinha viralizado, parecendo uma articulação entre o prefeito Davi Almeida e o Fiesca Ferreira, ele foi lá e apagou a publicação, Karime, né? Mas essas movimentações, né, Kennedy, acabam parecendo realmente pra gente sinais de que se mantém viva aquela ideia de que o prefeito possa, assim, abandonar, né, deixar aí a sua cadeira de prefeito, renunciar para tentar uma vaga para o governo agora em
2026. Ele já reforçou que ele não tem essa pretensão, que ele quer finalizar aí o seu mandato como prefeito de Manaus, mas em ano de eleição, qualquer movimentação é suspeita, a gente pode dizer. Sem dúvida alguma, nada é de graça, né, nesse momento. Kennedson, vamos lá, aproveitando que a gente está falando sobre eleição para o governo do Amazonas, o ex-deputado federal Marcelo Ramos, ele afirmou que o PT vai apoiar o Omar Aziz e não descartou a possibilidade de vir como vice na chapa com o Omar Aziz, é isso, Kennedson? É exatamente isso, essa afirmação ela foi durante entrevista no programa da Difusora. O Marcelo ele deixou claro que hoje ele é pré-candidato ao Senado pelo Partido dos Trabalhadores, só que ele não descarta essa possibilidade de ser vice na chapa ao governo com o senador Omar Aziz. Ele deixou muito claro que o PT, para apoiar Omar Aziz, é uma tendência muito próxima, já aconteceu em outros períodos, só que o que ele deixou claro de forma muito enfática é que não há essa possibilidade do PT apoiar Omar Aziz se ele não disputar uma vaga majoritária, seja ela para o Senado, seja ela como vice de Omar Aziz nessa campanha para o governo do estado do Amazonas. Eu separei um trecho dessa fala de Marcelo Ramos, vamos ouvir agora. Está claro um cenário de que a tendência é que as esquerdas caminhem com a candidatura do senador Omar Aziz, que é um candidato do PSD, de um partido vinculado ao Centrão, mas que tem uma ligação histórica com o presidente Lula. O PT tende a estar nessa coligação, ocupando, obviamente, um espaço na chapa majoritária. Não há hipótese do PT estar nessa coligação sem estar na chapa majoritária. Nesse caso, você teria o vice, meu cara? Considerando, eu sou sou pré-candidato ao Senado. Certo. O PT estará ou na outra vaga do Senado ou na vice. Não tem a chance do PT participar dessa chapa sem ocupar um espaço na chapa majoritária. E é pacífico dentro do PT, no diálogo com a direção nacional, com o Edinho, com o presidente Lula, de que o nome para ocupar a chapa majoritária é o meu. E isso nós vamos tratar de uma forma negociada, respeitando a independência e os planos do candidato majoritário, que tende a ser o senador Omar Aziz. Com certeza esse nome de vice está sendo mais disputado do que a própria vaga para o governo do estado do Amazonas. Já falamos de vários nomes aqui no 18 horas. Bora ver, né, o que rola. Eu só me lembrei, Karime, só para finalizar, de uma fala do Bi Garcia, quando eu perguntei sobre ele ser vice. Ele falou que quem quer ser vice não dá o próprio nome, ou seja, tem que ser escolhido. É verdade, tá aí, é um fato mesmo. Mas esse vice desse ano de 2026 está realmente muito disputado. Vamos ver qual vai ser o nome indicado pelo senador Omar Aziz, que é aí um dos favoritos das pesquisas eleitorais para ser o próximo governador do estado do Amazonas. Muito obrigada. Política com Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas abre inscrições para concurso público. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Trânsito. Vamos voltar a falar com o repórter André Meirelles. André, parece que a situação piorou aí na rua Alberto Calderaro, é isso? Ficou ainda pior o trânsito agora, 6 horas e 34 minutos. Conta mais pra gente, boa noite. Exatamente isso, Karine, Kennedson, boa noite para vocês, aos ouvintes. Olha, a gente estava falando bem no início do programa sobre uma obra da empresa Injeco, que é uma empresa privada aqui no local. Essa obra acontece ocupando 2 faixas da Avenida Humberto Calderaro, logo após o cruzamento da Avenida André Araújo com a Rua Salvador. Por aqui, essa obra que ocupa 2 faixas, segundo informações que a gente teve aqui no local, ela ocupa 2 faixas e acaba prejudicando quem está antes do cruzamento, porque quem vem pela Avenida Humberto Calderaro, antes desse cruzamento da André Araújo com a Salvador, sabe que são 4 faixas na Humberto Calderaro. E como essa obra ocupa 2 faixas, quem acaba fazendo o cruzamento das 4 faixas acaba tendo que fazer esse trânsito concorrido dessas 2 faixas. Então o trânsito está pior ainda. A gente recebeu essa informação do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, porque o trânsito ele está se refletindo ali na Avenida Boulevard, né, de quem vem no sentido centro-bairro. E também a Avenida André Araújo está com trânsito pesado aqui pelo local. Os agentes de trânsito estão aqui para dar todo esse apoio para quem trafega aqui pelo local. Agora a gente tem outra informação, Karine, Kennedson, aos ouvintes. O Instituto Municipal de Planejamento
Planejamento Urbano, Implube, embargou e multou uma obra da Companhia de Gás do Amazonas, a Cigás, na Avenida José Henrique Bentes Rodrigues, ali na zona norte da capital amazonense. A fiscalização realizada nessa sexta-feira, ela constatou que a intervenção estava sendo executada em total desacordo com o projeto aprovado, isso acabou causando danos graves à infraestrutura viária da avenida. Então, pelo licenciamento, a empresa ela estava autorizada a utilizar um método não destrutivo que permitia a instalação de tubulações por perfuração subterrânea sem quebra de asfalto, mas os fiscais acabaram flagrando ali a abertura de valas a céu aberto com destruição do pavimento e também do canteiro central. Então, além dos danos ao asfalto, a obra irregular gerou transtornos no trânsito e prejuízos ao transporte coletivo da região. Segundo a prefeitura, essa medida tem caráter corretivo e preventivo para evitar que a degradação da via se agrave. Então, o Implube reforçou que o licenciamento de obras de grande impacto exige também um cumprimento rigoroso das normas técnicas, com embargo, os serviços acaba ficando suspenso até que a Cigás regularize a situação e apresente um plano de recuperação dos danos ao patrimônio público. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. 18 horas. Previsão do tempo. Vamos saber agora a previsão do tempo com Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Karime Kennedy. Boa noite, ouvintes, mais uma vez que estão acompanhando 18 horas aqui com a gente. Sexta-feira de céu carregado, umidade lá em cima e aquele ar que pode chover a qualquer momento. E choveu, hein, gente? A previsão para a noite indica chuva forte com 78% de chance de precipitações e ventos moderados. Fiquem seguros. E agora, a previsão do tempo para o fim de semana, 17 e 18 de janeiro, sábado e domingo. Segundo o Clima Tempo, o sábado já começa com nuvens se organizando ali no céu, trazendo 83% de chance de chuva forte ao longo do dia. A noite chega mais tranquila, o céu permanece nublado e a chance de chuva cai bastante, para um sereno mais forte ou pancadas leves. Resumo do termômetro. A temperatura no sábado varia entre mínima de 23 e máxima de 28 graus. A umidade relativa do ar fica em torno de 78 a 96%. Agora o domingo. O domingo também começa nublado, o sol até tenta aparecer, mas nuvens carregadas trazem pancadas leves e passageiras de chuva no decorrer do dia. Quando a noite chega, o céu abre parcialmente e a chance de chuva é bem baixa ou nula para encerrar o nosso fim de semana. Resumo do termômetro. A temperatura nesse domingo varia entre mínima de 24 e máxima de 29 graus. Mix. Amanhã desta sexta-feira aconteceu a reinauguração da creche Moitinho da Costa, lá no bairro Cidade de Deus, na zona norte de Manaus. Kennedy, a unidade foi totalmente revitalizada e volta a atender mais de 200 crianças da educação infantil. O repórter André Meirelles traz pra gente os detalhes. Muito boa noite. A unidade passou por manutenção e ajustes estruturais para garantir mais segurança e conforto. Hoje, a creche atende mais de 200 crianças dos maternais 1, 2 e 3, com atendimento de manhã e à tarde. Durante a entrega, o prefeito Davi Almeida destacou que Manaus saiu de pouco mais de 5 mil vagas em creches em 2021 para 14 mil atualmente. Agora a meta é chegar a 16 mil vagas até o fim desse ano. Quando assumimos em 2021, Manaus tinha 5.104 vagas em creches. Hoje, nós já ofertamos 14 mil vagas e até o final do ano estaremos ofertando 16 mil vagas. O secretário da CEMED, Secretaria Municipal de Educação, Júnior Mar, falou do período de inscrição que atendeu a demanda de vagas de creches aqui na capital. Aí alguém pode perguntar, será que o período de inscrição foi suficiente? Foi. Pela nossa experiência, no ano passado nós fizemos o período de inscrição em 3 dias. Agora nós ofertamos 8 dias para a inscrição, mais que dobramos o período e ainda assim a demanda foi menor. Júnior Mar também falou do período em que as vagas reservas vão estar disponíveis. No dia 20, será disponibilizado o resultado final, vamos publicar o resultado final, com a lista de crianças contempladas e a lista de crianças no cadastro de reserva
reserva. E aí, a partir dessa publicação, acontece o período de confirmação de matrícula. Do dia 21 ao dia 27 de janeiro, a família precisa confirmar a matrícula. Depois desse período, o que nós tivermos de vagas remanescentes, nós vamos disponibilizar os dados todos nas redes sociais da CEMED Manaus, no site da Prefeitura de Manaus, CEMED Manaus, e aí a família poderá ir diretamente até a unidade de creche de intenção dela para sua criança. Com mais essa reinauguração, a CEMED disse que Manaus se consolida como a capital que mais amplia vagas em creches na região norte do país. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Gente, o que aconteceu com o ator Henry Castelli no BBB 2026? Ele tá dando o que falar essa semana e acendeu um alerta em todo o país. Ele passou mal, teve uma convulsão durante a primeira prova do líder e aí precisou ser retirado do confinamento às pressas. Esse tipo de situação não é à toa e não é muito rara de acontecer. Muita gente acaba passando por isso mais do que as pessoas imaginam, né, Karine? Não é tão rara mesmo, Kennedson. Aqui em Manaus, gente, só em 2025, o SAMU atendeu quase 3 mil casos de convulsão, o que mostra que o problema é bem mais comum do que parece. Para entender melhor sobre o assunto, a gente volta a conversar ao vivo com a repórter Nathalie Moraes. Então, Nathalie, vamos lá. Quais são os principais alertas e como que a população deve agir diante de uma situação como essa, se a gente encontrar alguém tendo uma convulsão, Na hora, todo mundo ficou perdido, o pessoal ficou imóvel, não sabia o que fazer, exato, porque assim, é difícil da gente identificar o que realmente estava acontecendo ali, não é, Nathalie? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Karine, Kennedson, e para todos que nos acompanham. Karine, para ser mais precisa, no ano de 2025, o SAMU Manaus atendeu mais de 2.960 chamados de casos de convulsões aqui em Manaus. E assim, não existe um perfil, não existe uma idade. Pode-se ter criança que tem convulsão por conta de febre, mas é mais comum realmente nas pessoas adultas, tá? E aí, Karine, a gente não sabe muitas vezes o que está acontecendo, mas a convulsão, ela é caracterizada por contrações musculares involuntárias. É como se o nosso corpo tivesse tendo alguns choques ali. Eu conversei, inclusive, com o médico do SAMU, o Marcelo Silva. Ele explicou um pouquinho mais do que seria uma convulsão. Nada mais são do que um aumento da descarga elétrica do nosso cérebro. E esse aumento de descarga, esse curto-circuito que acontece, ele pode ocasionar várias manifestações. Desde manifestações focais, como por exemplo, contrações involuntárias do braço, da perna, de alguma parte da nossa face, ou elas podem ser generalizadas, ocasionando as convulsões como a maioria das pessoas conhece, que são as crises tônico-clônicas generalizadas, ou seja, tem contração de toda a musculatura do corpo, o paciente ele vai perder o nível de consciência e em alguns casos ele pode também ter perda do controle esfincteriano, ou seja, eles podem se urinar, por exemplo. 18 horas. Karine, Kennedson, a gente ouviu aí a fala do médico Marcelo Silva, mas assim, é muito comum, assim como as pessoas lá no Big Brother, a galera ficou estática ali porque não sabia se perderia a prova, mas as pessoas também não sabem o que fazer. Muita gente fala, Karine, não, você precisa colocar a mão na boca, tentar desenrolar a língua, e esse aí é um dos maiores dedo nessa perigos nesse tipo de situação, até porque, ali no momento de desespero você pode acabar se machucando e agravando ainda mais a situação da pessoa que está ali convulsionando. A gente também conversou com a Ellen Assunção, ela que é diretora da rede hospitalar do SAMU, e ela falou um pouco mais do que a gente não deve fazer de forma nenhuma ao presenciar uma convulsão. Vamos dizer assim, que ele é um paciente, ele teve um quadro de crise convulsiva, geralmente perde a consciência e ele cai, Ao cair, ele não vai ter uma coordenação do modo de cair, ele vai cair de qualquer forma. Então, o que a gente tem que fazer? O princípio básico desse atendimento é a segurança da vítima. Então, se essa vítima caiu, ela está próxima de objetos, coisas pérfuro-cortantes, uma faca, uma tesoura que pode causar um trauma a ela, a gente deve afastar as coisas que poderiam machucá-la, proteger esse paciente, lateralizar essa cabeça, tentar lateralizar. Por quê? Como o próprio médico falou, ele perde, a convulsão é uma energia elétrica que está sendo funcionada pelo cérebro de forma desordenada. Então,
Então, esse movimento, esse trismo dos dentes, o dente fechado, as contraturas dos membros, elas são involuntárias. 18 horas. Outro ponto importante, Karime e Kennedson, e depois da crise ali, né, as pessoas convulsionam, vamos dizer, num terminal de ônibus. Muita gente iria pra cima. Sim. E é um erro também. A gente precisa deixar a pessoa tentar respirar, oferecer água, pega aquele álcool ali pra dar pra pessoa inalar, voltar. Não. A gente realmente precisa ligar para o 193, ligar ali para o 192, ligar para o SAMU, ligar para o Corpo de Bombeiros, buscar ajuda, porque mesmo depois da pessoa ter retomado a consciência, ela precisa de um atendimento médico. Ainda, né, que seja mais comum do que a gente imagina, muitas vezes as convulsões, elas estão ligadas a casos de epilepsia, tumores cerebrais ou até mesmo coisas mais graves. Então, assim, e até mesmo ali durante a queda, a pessoa pode sofrer um traumatismo craniano. São inúmeras as situações de risco, então o ideal é realmente, em qualquer situação, você procurar a ajuda médica, como explica aí mais uma vez a Ellen Assunção, ela que é diretora da rede hospitalar do SAMU aqui na nossa capital. Água da boca, porque como os dentes estão cerrados, você pode causar um trauma no seu dedo. A gente não precisa segurar para ele não fazer a contratura ou amarrar alguma coisa assim. O princípio básico é tentar lateralizar, porque ele pode vomitar, porque ele tem uma salivação excessiva. Isso pode causar uma broncoaspiração e tentar proteger ele. Isso dura em média de 3 a 5 minutos. Depois desse tempo, ele vai parar a convulsão e ele vai ficar naquele período sonolento. Aí é o período que a gente vai já ter chamado resgate para levar para uma unidade hospitalar. 18 horas. Karime Kennedson tá aí, então, como explicou pra gente aí a Ellen Assunção, ela que é diretora da rede hospitalar do SAMU aqui na nossa capital, é tentar ajudar, lateralizar ali o paciente que se encontra nessa situação de convulsão. Ou seja, colocar o rosto da pessoa de lado, né? Exato, tentar virar o corpo realmente pra lateral, né? Não tentar conter ali os movimentos, manter a calma, acionar o SAMU imediatamente ou o Corpo de Bombeiros é essencial para manter a pessoa viva ali após qualquer situação de convulsão que você venha a presenciar. Vale a gente reforçar que é comum, né? A gente disse aí que foram quase 3 mil casos atendidos aqui na nossa capital só no ano passado, Karine. Muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Você está ouvindo 18 horas. Karime, você tá pensando em se estabilizar ali, ter um bom salário, trabalhar ajudando a proteger a natureza, a Amazônia. Então, gostaria? Gente, é o sonho de muitas pessoas, né? Fazer o bem e ainda ganhar muito bem pra isso. Pois é, olha só, então presta atenção. Se você é uma dessas pessoas, presta atenção porque tem oportunidade e oportunidade que começou hoje, gente. É o seguinte, abriram as inscrições para o concurso público do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas. São 140 vagas e salários passam aí de R$11 mil. Atenção, concurseiros de plantão. Vamos aos detalhes agora com a Ginéia Araújo. Começaram nesta sexta-feira as inscrições para o concurso público do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM. São 140 vagas para quem tem nível médio e superior, com salários que vão de mais de R$4 mil para o nível médio e R$11.600 para o nível superior. No total, são 90 vagas para analista ambiental, que exige graduação em diversas áreas como administração, análise de sistemas, antropologia, biologia, ciências contábeis, direito, as diversas áreas de engenharia, geologia, medicina veterinária, pedagogia, química e sociologia. Já para o cargo de assistente ambiental, que requer o ensino médio, são 50 vagas, além de cadastro de reserva. As inscrições seguem até o dia 30 de janeiro, exclusivamente pela internet, no site do Sebrasp, que é a banca organizadora do concurso, segundo Alexandre de Souza e Silva, presidente da comissão do concurso do IPAAM. E vale ressaltar também haverá o cadastro de reserva no total de 195 vagas. Então, o período de inscrição vai começar a partir de 16/1 e indo até o dia 30, né? Nesse período também deve ocorrer o pedido de isenção e vale ressaltar que no dia 30/1 você poderá realizar seu pagamento até o dia 25/2, né? Garantindo assim a sua vaga e concorrer nesse concurso do IPAAM. O valor para inscrição
inscrição para assistente ambiental é de R$ 70 e o valor para o cargo de analista ambiental é R$ 90. A remuneração inicial do analista é aproximadamente R$ 12.000 e da assistente ambiental a partir de R$ 4.040, fora as vantagens que o cargo prevê. As provas estão marcadas para o dia 29 de março em Manaus. De acordo com o IPAAN, o concurso vai reforçar o quadro técnico do órgão e ampliar a fiscalização e o combate aos crimes ambientais no Amazonas. O último concurso do Instituto foi há quase 18 anos, o que torna esse momento histórico. As taxas de inscrição são de R$ 90 para o nível superior e R$ 70 para nível médio, com possibilidade de isenção conforme o edital. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Vamos agora para os indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em alta de 0,08%, cotado aos R$ 5,37. O euro fechou em queda de 0,06%, cotado aos R$ 6,23. O Bitcoin fechou em queda de 0,37% aos R$ 510.074. E o Bovespa fechou em queda de 0,56% aos 164.647 pontos. E o Natal de 2025 foi de caixa cheio para o comércio aqui de Manaus. Pesquisa da FEComércio aponta que 6 em cada 10 lojas venderam mais do que no ano passado. E além disso, os destaques foram para roupas, eletrônicos e também perfumaria, que puxaram as vendas. O Pix liderou os pagamentos. O André Meirelles, ele tem mais detalhes para a gente sobre esses dados. Boa noite, André. Muito boa noite a todos. Olha, o levantamento ouviu 318 empresas em todas as zonas de Manaus. Entre os lojistas que venderam mais, metade teve crescimento de até 10%. Outros 35% alcançaram alta entre 11% e 35% no faturamento. Os segmentos que mais se destacaram foram roupas e moda, também calçados, perfumaria, eletrônicos e hipermercados. As vendas online também ganharam força. 41% dos empresários apontaram crescimento no e-commerce, consolidando a internet e as redes sociais como canais importantes, principalmente no período natalino. Na hora de pagar, o Pix e o dinheiro dominaram. Juntos, eles responderam por 61% das compras, superando o cartão de crédito, que ficou com 36%. A pesquisa apelidou o período de Natal do Pix, mostrando que o consumidor buscou descontos à vista e fugiu dos juros. Como explica agora pra gente o diretor-presidente da FEComércio no Amazonas, Aderson Frota. Houve um crescimento no otimismo e na avaliação dos empresários. Todo mundo teve um desempenho relativamente muito bom, e isso demonstra, olhando para o passado, que a economia está se recuperando daqueles traumas que foram vividos em quando nós tivemos até 92% das famílias endividadas. Hoje, esse endividamento, essa inadimplência está caindo, as pessoas estão aprendendo a não submeter a alguns traumas capazes de aplicações de juros de mora, e isso demonstra um equilíbrio e um lado muito positivo na evolução das vendas do comércio neste final de ano. Olha, e o valor médio gasto por consumidor também subiu. O ticket médio chegou a R$ 466, um aumento de 13% em relação a 2024. Isso indica maior disposição para compras de produtos com valor mais alto. Então, mesmo com um bom desempenho, a maioria dos lojistas agiu com cautela. 48% não contrataram funcionários temporários. Entre os que contrataram, a maior parte reforçou a equipe com até 3 pessoas, principalmente para atendimento e organização de estoque. Promoções e ofertas foram a principal aposta do comércio, citadas por mais da metade dos empresários. Brindes, sorteios e facilidades de pagamento também ajudaram a atrair clientes. Quase 60% das empresas trabalharam com um estoque maior que no ano passado, mostrando então aí a confiança na demanda. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas.
E mesmo com um leve crescimento no acumulado do ano, a produção industrial daqui do estado do Amazonas teve um baque em novembro, caindo 2,8% em relação a outubro de 2025, segundo o levantamento do IBGE. E se a gente comparar aí novembro de 2025 com novembro de 2024, a queda chega a 3,7%. Quem explica melhor pra gente esse levantamento é a repórter Odineia Araújo. Boa noite, Odineia. Enquanto alguns estados cresceram na produção industrial em novembro, como Mato Grosso e Espírito Santo, o Amazonas ficou abaixo da média brasileira e voltou a registrar desempenho negativo, algo que aconteceu outras vezes ao longo de 2025. A queda de 2,8% na produção industrial do Amazonas em novembro, segundo dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, deixou o estado na penúltima posição do ranking nacional, à frente apenas de Goiás. Na comparação com novembro de 2024, a queda foi ainda maior, 3,7%. No acumulado de janeiro a novembro, o saldo foi praticamente estável, mas ainda negativo, como explica Luan Rezende, supervisor de disseminação de informações do IBGE Amazonas. O que podemos ver é que nos dois principais índices da pesquisa, a produção industrial do estado não apresentou nenhuma tendência ao longo dos meses. O ano foi marcado por oscilações entre resultados positivos e negativos pouco expressivos. Já os índices que mensuram a variação acumulada no ano e em 12 meses mostram o crescimento acumulado da produção industrial amazonense perdendo força gradativamente ao longo do ano. Já no recorte de 12 meses, a indústria até cresceu 1,3%, mas apesar disso, a média móvel não indica um possível fôlego no fim do ano, segundo Luan Rezende, supervisor de disseminação de informações do IBGE Amazonas. A julgar pelo resultado acumulado baixíssimo registrado em novembro, é incerto se, com a divulgação dos resultados de dezembro, o estado vai encerrar o ano de 2025 com crescimento real da indústria em relação ao ano de 2024. Entre os setores, poucos conseguiram reagir. A maior queda veio da área de derivados de petróleo e biocombustíveis, que despencou após um pico no mês de outubro. Agora a expectativa é saber se 2026 começa com recuperação ou mais desafios para a indústria amazonense. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E agora a gente muda de assunto para poder entrar no clima da folia de carnaval, gente. Fim de semana tá chegando com muita cultura, alegria e com certeza opção para quem quer curtir mais aqui na nossa cidade, viu? Exatamente. Vanessa Lima traz pra gente as opções para esse fim de semana na agenda cultural. Vamos conferir. Bora anotar e já entrar no clima da folia, porque a agenda cultural mais badalada do fim de semana traz muita música, cultura e, claro, né, gente? Carnaval. O sábado, dia 17, já começa cedo. A partir de 1 da tarde, o Encruzilhada Bar no centro recebe a primeira edição da Feira de Vinil 2026. Até às 6 da tarde, DJs, colecionadores e expositores se reúnem para celebrar a cultura do disco, com venda de vinis raros, nacionais e importados. E a entrada é gratuita. Ainda no sábado, às 4 da tarde, a cidade entra oficialmente no ritmo do carnaval com a banda do DJ Evandro Júnior 2026 da Arena da Amazônia. O evento vai ter gravação do audiovisual do DJ Evandro Júnior e banda, várias atrações no palco e o melhor, a entrada é gratuita. Mais tarde, no sábado, às 7 da noite, a pedida é o Sambaile, baile do Peçanha no Quintal dos Amigos, no Parque 10. A noite promete muito samba e pagode com Matheus Peçanha, Márcia Caminha, DJ Raul Mota e uma lista cheia de convidados. Os ingressos estão à venda no site shotgun.live. E para fechar o sábado, a partir das 9 da noite, o Centro de Convenções Vasco Vasques recebe o aniversário do cantor Davi Assayag. A celebração reúne grandes artistas dos Bois Bumbá numa noite especial cheia de identidade cultural. Os ingressos individuais e mesas já estão à venda. Já no domingo, 18 de janeiro, o bloco Sereias da Panair 2026 traz muita cor pro centro de Manaus com muita alegria. A concentração começa às 3 da tarde na Rua Barroso e os ingressos estão disponíveis no site do Simpla. Então, resumindo, é vinil, samba, boi bumbá e muito carnaval, começando do jeito que a gente gosta. 18 horas.
Trânsito. André Meirelles, conta pra gente como é que está o trânsito agora aqui em Manaus. Boa noite. Muito boa noite. Para encerrar aqui, o trânsito na Avenida Humberto Calderaro continua com aquele transtorno, por conta da obra. A gente falou de uma empresa privada logo após ali o cruzamento da André Araújo com a Rua Salvador. E, inclusive, isso acaba afetando outras vias, como a Boulevard e também a André Araújo. Agora, só uma informação rápida: a Rua Nova, que está localizada no bairro Alvorada, na zona oeste de Manaus, vai passar por mudança no sentido de tráfego a partir da próxima terça-feira, dia 20. A alteração ela foi anunciada pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, IMU, e com a nova configuração a via passa a ter sentido único. O acesso começa na Travessa dos Franceses, segue pela Rua Cacatua e tem saída exclusiva para a Avenida Desembargador João Machado, uma das principais do bairro. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Uma decisão judicial mandou a Polícia Militar do Amazonas reintegrar 10 agentes acusados pelo Ministério Público de torturar e matar 4 pessoas em Manaus. Eles são suspeitos de participarem da chamada chacina do ramal Água Branca, na zona norte de Manaus, em dezembro de 2022. Na lista dos beneficiados pela decisão judicial estão sargentos e soldados, que não poderão usar arma de fogo em serviço. O comando da Polícia Militar ordenou a manutenção do bloqueio e cancelamento do serviço extra gratificado dos acusados enquanto perdurar a medida judicial. Mas o que chama mais atenção é que os militares suspeitos de participarem da chacina vão ficar na diretoria de ensino, exatamente o órgão dentro da Polícia Militar responsável pela gestão e organização da educação, incluindo os colégios militares. Fica a pergunta: como compatibilizar a atuação de acusados formalmente de tortura e assassinatos com a educação de jovens? A medida do comando da Polícia Militar do Amazonas certamente não é a melhor alternativa. 18 horas. O 18 horas de hoje fica por aqui, agradecendo a sua audiência, a sua companhia durante a semana. Um beijo, até segunda-feira. Boa noite, Kenneth Paz. Boa noite, Karine. Boa noite a todos. Até amanhã. Você ouviu 18 horas.